Bom, pessoal, eu tinha prometido que eu ia gravar mais um vídeo para vocês. Agora já com equipamento melhor e um pouco mais preparado, né? Então, eu tinha prometido para vocês que eu ia gravar um vídeo sobre as emergências na sala de gesso. Quais as emergências que podem acontecer dentro da sala de gesso, né? Então, o técnico de gesso ele tem que estar preparado, pelo menos para diagnosticar. O que acontece? Em muitos lugares, a sala de gesso ela fica mais afastada da sala de emergência. E não fica um ortopedista constantemente naquela sala de gesso. Então, o que pode acontecer? O paciente ele pode sofrer algum tipo de acidente e vir passar pela sala de emergência, se constatar somente uma fratura, e esse paciente ir para a sala de gesso para ser feitas as imobilizações, e na sala de gesso, na presença só do técnico, esse paciente pode vir a mostrar mais algum problema que passou despercebido na sala de emergência, tá? Então, vários lugares, inclusive onde eu trabalho, a sala de gesso é bem afastada, inclusive é afastado do conforto médico, né? Então, esse paciente ele vai vir para a sala de gesso, o médico pode estar em cirurgia, o médico fazendo algum outro procedimento, ou o médico atendendo no consultório, e esse paciente ficar na presença só do técnico de imobilização ali naquela sala de gesso, tá? Então eu separei algumas situações que podem acontecer dentro da sala de gesso, ok? Então vamos lá. A primeira e mais comum situação, que é uma das emergências mais corriqueiras dentro da ortopedia, é a embolia pulmonar, tá? A embolia pulmonar, ela vai acontecer por alguns motivos que são consequência da fratura, principalmente em fraturas maiores, tá certo? Então, a embolia pulmonar também chamada de embolismo pulmonar ou tromboembolismo pulmonar é um quadro grave que ocorre quando um trombo ou um coágulo localizado em uma das veias das pernas ou da pelve se solta. Então, isso vai acontecer muito em fratura de fêmur, tá? Seja ela uma fratura cominutiva do fêmur, ela pode acontecer, fratura de pelve ela pode acontecer. Então a gente tem que pensar no seguinte: quanto mais distal for a lesão, maiores, mais calibrosos são os vasos, tá? E consequentemente, na compressão, na hora do trauma, a compressão de um vaso, ele pode formar um trombo. Então lembrando vocês o seguinte: as veias, elas possuem válvulas venosas, tá? Coisas que as artérias não possuem. As artérias não possuem essas válvulas. Por quê? A artéria ela leva sangue do coração para o corpo, né? Do distal para o proximal, do central para o periférico. E as veias trazem esse sangue de volta. Então elas têm as válvulas que vão regulando para que esse sangue não tenha refluxo dentro dos vasos. Então uma pancada naquele lugar, um trauma naquele lugar, ele pode ocasionar a formação de um trombo numa dessas válvulas. Tá certo? Esse trombo ele se solta, viaja pelo organismo e se aloja em uma das artérias do pulmão, tá? No caso da tromboembolia pulmonar, obstruindo o fluxo do sangue. Então a gente sabe que no pulmão, pro pulmão, pequena circulação, vai sair o sangue venoso, tá? Pelas artérias pulmonares, ele vai para o pulmão e nos alvéolos pulmonares ele vai fazer a hematose. O que é a hematose? A troca de gases, né? Vai liberar o gás carbônico, pegar o oxigênio dentro dos alvéolos pulmonares. E esse sangue vai voltar como sangue arterial para o coração, tá? Quando você tem a obstrução de um desses vasos, tudo entra em colapso, ok? Dependendo do tamanho do trombo, a embolia pulmonar pode até provocar um quadro de morte súbita, ok? Então esse paciente ele vai começar a passar mal na sala de gesso e se o técnico não souber diagnosticar essa situação ou suspeitar que seja um tromboembolismo pulmonar, ele vai morrer na mão do técnico, tá? Dentro da sala de gesso, ok? Então aqui a gente está vendo, ó, o trombo ele vai sair mais ou menos dessa região ou dessa região. Vocês veem que quanto maior, mais perto do coração, mais calibrosos são os vasos, tá? Quanto mais longe do coração, menos calibrosos são os vasos. Então esse trombo ele vai viajar, ele pode viajar por grandes vasos, ele vai ficar solto ali, tá? E ele vai se alojar
na artéria pulmonar. Ele vai obstruir um ramo da artéria pulmonar. E aí o sistema respiratório daquele local ele vai entrar em colapso, tá? Sinais e sintomas de uma embolia pulmonar. Sensação repentina de falta de ar. Então esse paciente está bem, ele está conversando, daqui a pouco ele começa a ter uma dispneia, uma falta de ar, ok? Dor no peito que piora ao respirar fundo, tossir ou comer. Então ele vai sentir essa pressão no peito, que é o pulmão dele entrando em colapso, né? E ele vai ter dificuldade quando ele inspira com força, isso vai pressionar mais os vasos, ok? Quanto mais você inspira, mais os alvéolos eles se dilatam e mais pressiona os vasos, ok? Tosse constante que pode conter sangue. É um reflexo, tá? No nosso sistema respiratório ele tem alguns sistemas de reflexo que qualquer corpo estranho que entre, ele vai tentar expelir, então vai causar tosse nesse paciente. Inchaço das pernas ou dor ao movimentar as pernas. Por quê? Ele vai entrar em insuficiência cardíaca. Ele vai entrar em insuficiência cardíaca, vai começar a ter um acúmulo de líquido na parte distal, principalmente nos pés, tá? Então ele vai começar a fazer um edema distal dos membros inferiores, ok? Pele pálida, fria e azulada. Então, por quê? O colapso circulatório vai prejudicar a circulação, ok? E o sistema tampão do nosso organismo, a primeira coisa que ele vai fazer é tirar a circulação das partes menos importantes. A primeira coisa que tira é do sistema tegumentar, tá? Então vai fazer uma vasoconstrição, ele vai ficar pálido por falta de circulação sanguínea, a pele vai ficar fria por falta de circulação sanguínea, tá? E ele vai entrar em cianose, que é aquela pele azulada, tá? Por falta de oxigenação, ok? Outra situação, síndrome compartimental, é muito comum. Isso não é uma situação de emergência, mas é uma situação de urgência. O paciente pode perder o membro, tá? Então, a síndrome compartimental ela acontece muito. O que é a síndrome compartimental? É um aumento da pressão no interior do espaço osteofacial, tá? Fechado. Então, a síndrome compartimental ela sempre vai acontecer em espaços sem lesão de pele. Tá? O compartimento ele é fechado, a nossa pele é um compartimento fechado, tá? Dentro desse compartimento nós temos os músculos, os vasos sanguíneos, os nervos, os ossos, né? Isso chama-se envolvido pela fáscia, tá? Que reduz a perfusão capilar até o nível inferior àquele necessário para que seja mantida a viabilidade dos tecidos. Então, esse edema ele vai comprimir os vasos sanguíneos e abaixo daquele edema, quanto mais distal daquele edema, ele vai ficar sem circulação, tá? Essa situação pode ser gerada por dois mecanismos: o aumento de volume no interior do espaço fechado, por causa de uma pancada, um trauma, uma fratura, e a redução do tamanho desse espaço. Tá? Então, quem edemacia são os músculos. Os músculos eles vão ter esse edema, vai aumentar o líquido dentro desses músculos e você vai ter esse edema acentuado no local, tá? O sintoma mais comum nesses casos é a dor severa que não melhora, mesmo elevando o membro lesado ou tomando medicamentos, e piora quando se estica ou se usa o membro. Além disso, pode haver também sensação de aperto no músculo ou sensação de formigamento ou queimação na pele ao redor da área afetada. E em casos mais graves, pode ocorrer dormência ou paralisia no membro. Então, vai parar a circulação dali para baixo e também vai comprimir os nervos, tá? O que causa o formigamento, ok? O tratamento, nesse caso da síndrome compartimental aguda, geralmente é necessário recorrer a uma cirurgia chamada fasciotomia. E o procedimento envolve um corte no músculo para reduzir a pressão no compartimento, tá? Todo mundo já deve ter visto ou ter ouvido falar numa fasciotomia. Em alguns casos pode ser necessário deixar a região aberta até reduzir o inchaço ou mesmo fazer um enxerto de pele, tá? Na maioria dos casos não se sutura a fasciotomia porque o nervo ele vai ficar demasiado, ele vai ficar eviscerado, né, naquele local e ele demora para reduzir o tamanho. Então, passou de 24 horas, não se faz mais sutura, tá? Então, na maioria dos casos, se deixa aberto. Então, aqui a gente tem a fasciotomia. Fasciotomia é um procedimento cirúrgico no qual a fáscia é cortada para aliviar a pressão.
e tratar a perda de circulação em uma área, o tecido ou músculo, tá? A fasciotomia é um procedimento de salvamento para o membro quando utilizado para tratar síndrome compartimental ou contratura de Volkmann, tá certo?